Gente, boa noite. Acho estranho falar no microfone, né? Ó, aqui é pequenininho, mas é aconchegante, né, gente? É quentinho. Ó, obrigado, né, por vocês terem vindo. Obrigado pelo convite da Ana, da Luana, da Carol, tá? Muito obrigado. Tomara que seja bom, bem gostoso. Bom, eu sou Elô, tenho um monte de carinha conhecida, um monte de gente conhecida, gente amiga, gente querida, né? E tem outras pessoas que eu não conheço. Então, olha só. Eu me formei no SES há 31 anos atrás. Tô meio de idade já, né? E, e foi no SESC que eu conheci um pouco do Reich, por incrível que pareça, porque não porque tinha professores, né, falando do Reich, porque naquela época nem eu acho que o Reich estava, nem no Brasil eu acho que se falava do Reich ainda, né? Mas quando eu entrei, estava saindo uma professora que era Denise Dessaulni, né, uma figura muito interessante, uma amiga, e que estava indo para o México estudar massagem neo-reichiana. E eu fiquei sabendo aquele negócio, falei, gente, o que será isso, né? Naquela época, assim, eu gostava de psicanálise, principalmente muito Winnicott, Melanie Klein. O Winnicott é uma paixão, é uma segunda paixão, né? A Aline também é apaixonada, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar de Reich. Aí contaram, nossa, você está chegando aqui, né? Que pena que saiu, 3 professores tinham saído na época, para fazer mestrado, para se aperfeiçoar. E uma dessas pessoas era a Denise, que falaram, ela está no México estudando massagem, né? O Reichiana. Eu falei, gente, o que é isso, né? E aconteceu que a Denise, então, estava no México, mas tinha amigos aqui, tinha um irmão, tinha a Farage, que era muito amiga. Ela começou a mandar material, né? E eu fiquei muito curiosa e a gente montou grupos e a gente começou a estudar muito através da Farage, que foi a pessoa que, na verdade, trouxe o Raj para cá, para a gente fora, né? E aí fui apaixonando, fui achando aquela coisa muito interessante, isso de falar do corpo, né? De mexer no corpo. Eu falei, o que é isso, né? Essa psicanálise no corpo. Enfim, aí começa então essa história, né? Assim, a minha história com o Reich. Que aí depois, quando eu formei, a Denise já tinha voltado, eles tinham montado um centro no Rio, um centro de investigação ergonômica, o CIO, que eu nem sei se foi o primeiro lugar no Brasil a trazer, a falar, a dar uma formação reichiana. Talvez tenha sido, eu não tenho certeza. E aí, naquela época eu fazia terapia analítica e tal, mas fiquei muito curiosa e comecei a ir para o Rio, depois de formada, né, para aprofundar esse conhecimento. E aí vai adiante, né? Enfim. E a Ana me falou assim, Elô, as pessoas, eu quero que você fale da prática. Porque eu, na verdade, não sou professora, nunca fui professora, nem sei falar em público assim, né? Não tenho essa prática. E ela me falou assim, as pessoas ficam curiosas pela prática, né? O que é a prática haitiana, né? Porque a diferença da terapia haitiana para as outras terapias analíticas, né? É que tem essas duas frentes, né? Tem um trabalho verbal analítico de extrema importância, ele é a base de todo o trabalho, né? Um trabalho bem até freudiano, porque o Reich foi um psicanalista, né? E tem o trabalho de intervenção no corpo, que eu acho que é o que as pessoas conhecem menos, né? Assim, acho que todo mundo conhece menos. Mas para a gente chegar a falar dessa prática, né, ou de técnicas, né, a gente tem que falar, tem que contar uma historinha, né, de como é que o Reich chegou aí, né, como é que ele chegou dizendo para poder dizer que tudo que acontece no psíquico acontece no corpo. Que história é essa, né? Enfim. E o Reich foi um indivíduo, né, muito. Ele foi médico, neurologista, pesquisador, acho que um grande pesquisador. Né? E ele tinha um vigor, né? A pessoa tinha uma. Além de muita inteligência, né? Eu acho que era uma pessoa com muito vigor de pensamento, né? Uma pessoa que não. Ele confrontava todas as instituições, né? Ele arranjou problema em vários lugares que ele frequentou, né? Assim, ele criou organizações e participou de organizações e em quase todas ele teve problemas, porque ele não suportava, eu acho, ele tinha uma independência de pensamento, né? Ele era ele, o que ele pensava, e ali ele ia, entendeu?
E ele passeou assim, né, nessa inteligência toda, né? Ele foi da psicologia, na física, na biologia, né? Ele tinha esse trânsito, né, em relação à pesquisa, né? Então ele foi, olha, ele foi perseguido pelos nazistas, né? Porque é na época do nazismo, né, que eles viviam, né? Ele foi perseguido pelos democratas norte-americanos, morreu na cadeia, né? Morreu na cadeia na véspera de ser solto. É, dizem, né? Alguns dizem assim, será que ele queria esse lugar, né? Esse lugar de Marte, né? Porque ele ia ser solto no dia seguinte, morreu, teve um ataque cardíaco e morreu. Bom, enfim, então era essa pessoa vigorosa, digamos assim, né? Inteligentíssima, né? Agora, uma coisa que marcou a vida dele, né? Foi o encontro dele com Freud em 1919. E é a partir disso, né? Quer dizer, desse encontro que a gente vai poder falar e chegar lá na prática, tá? Porque isso mudou a vida dele, né? Mudou assim, ele encontra Freud em 1919, em 1920 ele já era membro da Sociedade Psicanalítica de Viena. E daí um pouco, acho que em 1923, ele era diretor de um seminário em Viena, né, um seminário para estudo de casos, né, para se estudar casos que estavam tendo dificuldade, os psicanalistas estavam com dificuldade com determinados casos, né, estavam emperrando. O Freud monta esse seminário, os próprios alunos montam esse seminário para estudar o que acontecia, por que esses casos não estavam caminhando. Então, era para estudar resistência, transferência. E o Reich, né, que devia nessa época ter uns 25 aninhos, né, cara novo, né, ele se torna diretor desse seminário. E daí ele começa a observar uma coisa, né, que a forma como o paciente se apresentava era uma coisa que começou a chamar muita atenção dele. Quer dizer, o que é a forma? Como o cara falava, como o cara andava, sorria, vestia, se era gordo, se era magro, os trejeitos, né? A forma como falava. Às vezes falava de uma emoção, com uma outra expressão no rosto. E tudo isso, essa coisa da forma, começou a chamar muita atenção dele. Quer dizer, eu acho que, na verdade, ele começa a ler, né, o corpo. Ele começa a olhar para o corpo da pessoa e ler, né? A perceber que, opa, isso está me dizendo mais do que o próprio conteúdo que essa pessoa está me trazendo. E ele começa a dar muita importância a isso, né? E ele vai, então, durante esse seminário, ele vai escrever um livro que se chama Análise do Caráter, né? Que é um livro bem importante, né? Ele escreveu muito, muita coisa foi queimada, foi destruída, né? Mas muita coisa a gente tem aí, tem acesso, né? Fora tudo que já foi escrito depois dele, todas as pessoas que continuaram o trabalho dele, né? Tem muito material. Mas ele vai, então, escrever a Análise do Caráter, né? Que é onde, esse livro é onde ele vai falar do caráter, quer dizer, do que ele está falando. Ele vai falar da estrutura, ele vai falar daquilo que ele começou a observar. Algo acontece no corpo, o corpo deflagra, né? As defesas estão no corpo, porque ele foi observando, estudando, né? Então ele vai falar, ele vai definir estrutura de caráter. Aí, para a gente chegar lá onde a gente quer chegar, eu queria que vocês guardassem, assim, guardassem não é a palavra, né? Mas assim, pensassem dois conceitos que a gente vai trazer a princípio, que é o tal do caráter, né? A estrutura de caráter, e couraça, que é essa estrutura do caráter no corpo, né? Então, esses dois conceitos vão ajudar a gente a pensar sobre essas descobertas dele, né? Sobre essa leitura que ele estava fazendo. Ele estava vendo, né? Ele estava vendo o óbvio, né? Mas nem sempre o óbvio a gente consegue enxergar, né? E aí ele vai definir essa estrutura, né, de caráter. Ele vai falar que o caráter é a estrutura, é a estratificação das defesas, né? Das defesas do ego. Que o caráter, que essa estrutura, ela pode capturar a angústia, né? E que ele tem toda a história do indivíduo. Está tudo gravado, gente. Assim, é uma coisa que a gente fica impressionado, assim, como que a memória do corpo está tudo imprintado, né? E vai dizer que isso começa na vida intrauterina, que também é uma coisa que ele traz, né? Que a gestação, que a gravidez, que o parto, que isso era a base, né, dessa estrutura.
né? E que essa estrutura vai conter toda a nossa história, as relações objetais, né? O modo como a pessoa vai reagir a cada evento da vida dela. Né? O caráter é isso que a gente fala assim, sabe quando a gente fala assim, fulano fala, você se comporta sempre desse jeito, você sempre age assim. Você fala, eu sou assim mesmo. Isso eu estou falando da minha estrutura, né? Então, é como eu me vejo, eu estou identificada com a minha estrutura, é como eu me vejo, como o outro me vê, né? É a minha estrutura, é uma arquitetura. Às vezes eu gosto de comparar com um prédio, sabe, com um edifício, porque é uma arquitetura, né? A gente tem uma arquitetura, a gente tem uma construção, né? E onde é a base desse prédio, digamos assim, depois a gente tem que inverter a imagem, porque a gente vai falar do corpo, né? Aqui de cima para baixo, mas só para a gente ter uma ideia, em termos de a gente pensar em arquitetura, né? A base disso está na vida primitiva, né? Na gestação, na vida intrauterina, e a gente vai compreender por que está tanto lá, né? É a base, que nem é o alicerce, né? O alicerce de um prédio, né, tem que ser muito bem feito, né? Senão não vai sustentar o prédio. No nosso caso, esse alicerce começa, então, no nosso processo gestacional. Né? E aí, peraí, eu não quero esquecer de nada. Peraí. Senão eu vou esquecer, né? Senão depois eu falo, eu não falei isso, né? Ô, gente, então, essa estrutura, né, ela vai se manifestar em todos os níveis, tá? E ele, no começo, ele pensava, ele via muito da musculatura esquelética, então ele chamou de couraça muscular, tá? Aí, mais para frente, estudando e pesquisando, ele vai ver que essa história da couraça, que esse funcionamento no corpo, atingia todos os subsistemas do corpo, era em todos os lugares, né? O sistema nervoso vegetativo, né, que é bem representativo do nosso funcionamento, simpático e parasimpático, a gente vai falar bastante, né? Bastante, mas vamos falar disso. Do límbico, ao hipotálamo, cérebro, todos os sistemas, o endócrino, na pele, né? A couraça tissular, que a Gerda von Stein vai trabalhar, né? Qualquer, né? Em todo o corpo, todo organismo, essa couraça tá, ela funciona em todo o organismo, tá? Correspondendo ao emocional, né? Em paralelo com o emocional. Aí, ele vai dizer, né, nos estudos dele, que isso tem 7 níveis. Então, nós vamos pensar num edifício em 7 andares, só para a gente poder visualizar, tá? Ele vai definir, ele vai observar esses níveis que ele vai chamar de anéis, né? Funcionando no corpo, assim. Então, é o ocular, o primeiro, né? Funciona na frente, aos lados e atrás, tá? O ocular, o oral, o cervical, o torácico, o diafragmático, o abdominal e o pélvico. Então, o nosso edifício tem 7 andares, tá? E algo que aconteça lá no primeiro nível desse andar vai interferindo nos outros, né? Às vezes um fato aconteceu na vida intrauterina ou aconteceu nos primeiros dias de vida. Um outro evento vem e acontece num outro momento da vida. Isso vai reforçando, tá? Um anel pode conter história de vários momentos da vida. Já que a gente está falando que essa estrutura, ela contém a nossa história, né? Toda a nossa história, a história das relações objetais e toda a memória, uma memória neuromuscular. E ele vai falar de níveis dessa estrutura, de níveis hipertônicos, níveis hipotônicos. O que é isso, né? Se a gente pensar no cimento que foi feito esse prédio, por exemplo, tá? Então, tem uma hora que o arquiteto, o engenheiro ou o pedreiro usaram um cimento muito bom. O negócio colou com uma beleza, entendeu? Estruturou, né? Ficou firme. E em outro momento, o pedreiro vacilou, usou uma massa meio fraquinha, né? Então, quer dizer, quando essa massa é forte, a gente está falando de né? Hipertônico. Tem musculatura, tem tônus, né? Tem um quanto energético. Mas também pode haver uma falta, também pode haver uma fragilidade. Então, nem todo mundo vai conseguir, né,
construir uma couraça, né? Quando a gente fala de desencouraçamento, na verdade, a gente está falando de mudança de qualidade nessa estrutura que a gente tem nesse prédio, né? Porque o neurótico, né, ele tem uma estrutura. Essa estrutura tem que funcionar. A defesa é feita para funcionar, né? Ela não foi criada à toa e ela tem que funcionar, né? A falha na defesa já vai gerar angústia, já vai complicar. Então, o neurótico tem uma defesa, ele tem defesa estruturada. Agora, se essas defesas, né, se houve fragilidade nessa massa, nesse cimento, né, falta de densidade energética, essa hipotonia, né, isso vai chegar até a psicose, né? Isso vai chegar nos níveis limítrofes, né? Então, o Winnicott vai falar que a gente tende à integração, mas é uma tendência, né? A gente tende a se integrar, mas não significa que a gente não pode perder essa integração, né? E que nem todos vão conseguir essa integração. Cada um é muito particular, né? Cada um vai construir, cada um vai ter a sua arquitetura, a sua construção, né? Então, ele fala desses níveis. Deixa eu ver o que mais, que eu não quero esquecer. Esses segmentos, gente, a gente fala segmentos, mas eles têm ligação entre si o tempo todo, né? Quando você está trabalhando, se você mexe no segmento ocular, isso é o corpo inteiro que está sendo trabalhado, tá? Eles não são segmentados na prática, no corpo. E esse edifício que a gente falou lá, base, o cimento está aqui no nosso corpo, né? A gente inverte essa imagem do edifício porque os segmentos começam assim, né? De cima para baixo, tá? E os haitianos vão falar, né, em vez da gente falar da fase oral primeiro, tem a fase ocular, por conta da consideração com essa vida intrauterina, que vai até os primeiros 10 dias é a fase ocular, depois ela segue em paralelo com a fase oral, não, né? Mas, assim, os primeiros 10 dias, né, até os primeiros 10 dias, a gente então pode falar de fase ocular, né? Umas nomenclaturas, né? Mas é pela consideração, né? Pela importância que tem esse processo, a vida primitiva, tá? Então, quer dizer, os distúrbios psicológicos, eles estão sempre associados às disfunções nessa couraça, né? A gente então vai pensar que eles estão sempre associados a isso, né? Aquele cimento que foi fraco ou que foi forte demais, uma hipertonia, um excesso de energia, tá? Essa engramação, né, da memória no corpo, essa história contada no nosso corpo, tá bom? Se tiver alguma coisa que tiver confuso, vocês podem me interromper. Não podia acompanhar isso aqui não adianta não, mas eu vou ter olhando. Uma mini dissertação que você trouxe, né? 10 folhas, não é? Então, se você rabiscar, não escrevo nada no computador, tudo eu tenho que escrever na mão, né? E aí, então, bom, eu acho que a gente já ampliou o conceito de neurose, assim, já demos um passinho nessa ampliação do conceito de neurose, porque ela passa a estar ligada, né? Ela passa a estar visível no corpo, né? Porque é possível a gente visualizar, não é uma mágica, isso é possível de visualizar, né? A qualidade do olhar, a qualidade desse corpo, é possível ver. É uma questão de treinar essa percepção, tá? E aí ele vai além, que aí ele começa a observar que essa arquitetura que a gente tem, que ela funciona igual tudo na natureza. Também é uma coisa aparentemente óbvia. Se a gente está vivo e tudo está vivo, né? Tudo funciona igual. Quer dizer, que a gente faz parte do todo. Que o ser humano é um núcleo de energia inserido num núcleo maior que é o cosmos. E ele vai falar, então, quer dizer, de uma pulsação. A vida é uma pulsação. Um contrai e expande, né? Tudo que está vivo está pulsando. Quando para de pulsar, tem a morte. Que a vida é movimento puro. A gente não tem nem onde agarrar, a gente quer agarrar, né? A gente quer agarrar em algum lugar para ver se dá uma controlada, uma firmeza, porque o medo é grande, né? Porque é movimento puro, um movimento criativo, né? É pura criatividade.
E ele vai observar que tem essa pulsação no organismo humano, que a célula, né, é a primeira, tem uma pulsação na célula. Então, olha a importância, quando ele está falando da vida intrauterina, né, nesse momento ele já amplia um pouco, né, porque tem um movimento celular, tem células se multiplicando e pulsando. Pulsando dentro de um outro organismo, tem a qualidade da pulsação desse outro organismo, né, e aquilo que está sendo possível, que já está sendo gestado, né. E o sistema nervoso simpático e parasimpático, quando é o simpático contrai, o parasimpático expande, a respiração é uma pulsação, a gente pulsa, né? E ele vai, então, falar de uma fórmula da vida, ou de uma fórmula, ou da fórmula do orgasmo, que vai dar no mesmo lugar, né? Tensão, carga, relaxamento, tensão, carga, descarga e relaxamento. Ele vai observar isso na natureza, né? E vai observar que a gente funciona igualzinho, que a gente não tem diferença de nada nisso, que está vivo e que está tudo conectado. Eu acho que assim, a nossa dificuldade em sentir isso e perceber isso, né, faz com que a gente esteja onde a gente está, né? Assim, no sentido de como a gente destrói, né? Parece que a gente não faz parte desse planeta, parece que ele está aqui só para a gente usar. E, na verdade, é tudo vivo, né? Um rio é um organismo vivo, a Terra é um organismo vivo, e é igual. E a gente faz parte e está conectado com tudo. Então, a gente está na pré-potência, né? Literalmente agindo na pré-potência. Mas, enfim, é a nossa condição, a gente vai tentando melhorar, né? E ele vai falar, né? Ele vai observar essa pulsação, e ele começa, então, a perceber que a emoção é um movimento protoplasmático, que quando a gente mobiliza um indivíduo, seja no trabalho verbal, seja no trabalho no corpo, nos dois trabalhos, né? Quando você mobiliza emoção quer dizer mover, mover para fora, é um movimento do protoplasma, né? É um movimento da vida, desse fluxo, que ele vai chamar essa energia de hormônio ou bioenergia, né? Então, na verdade, um movimento desse fluxo, né, que a gente está mobilizando. Tanto a nível da análise do caráter, né, tanto no trabalho verbal interpretativo ou no trabalho no corpo, a gente está mobilizando a mesma coisa, é um movimento da emoção no nosso corpo. E quando a emoção, se é uma emoção agradável, o movimento é do centro para a periferia. Se é uma emoção desagradável, é da periferia para o centro, tá? Prazer e angústia, né? Que a gente está fazendo isso, está pulsando, né? E ele vai dizer, né, que a função do orgasmo, tem um livro que se chama Função do Orgasmo. Peraí, só não vou ficar de aqui. Ele vai dizer que a energia que a gente não descarrega no orgasmo é uma energia que ajuda a manter essa estrutura da couraça, né? Esse orgasmo, né, que é um orgasmo de contrações involuntárias pelo corpo todo, né, um orgasmo de descarga real, de entrega. E essa entrega é uma entrega para a vida, né? Na verdade, genitalizar é adquirir amadurecer, é adquirir uma condição de entrega, é uma condição de criatividade, né? É uma condição de amar, né? Que eu acho que a gente, na verdade, faz terapia e se trata para aprender a melhorar a nossa condição de amar, a nossa condição de entrega na vida, né? Para amar a gente, para amar o outro, para amar o planeta e assim diante, né? Mas melhorar essa condição, é o que nós estamos precisando, né? Então é isso, né? Na verdade, genitalizar, quer dizer, quando a gente pensa nos anéis, né? A gente está falando da pré-genitalidade para a genitalidade. A quantidade de energia que ficou, né, que eu preciso para manter as minhas defesas, né? As fixações pré-genitais, o que eu preciso para manter as minhas defesas, o que está livre para descarregar. Ele falou de caráter neurótico, de caráter genital, e o caráter genital é um caráter, a meu ver, utópico, né? Porque nós não temos essa condição dessa descarga, dessa entrega para a vida, dessa criatividade, dessa potência. Isso está em nós, né? Mas, assim, não estamos vivendo com essa condição. Ele vai falar uma coisa muito importante dessa estrutura, da estruturação do caráter, é que ela está ligada exatamente à condição social, né? Que toda a estrutura social, todo o sistema social, político, social, o poder, né?
ele produz as suas estruturas, as estruturas necessárias para manter esse poder. Né? E assim nós vamos vivendo. Eu acho que nós, enquanto terapeutas, eu acho que todo mundo aqui está envolvido com a psicologia, né, de alguma forma, eu não sei, a gente tem que pensar muito, né, assim, observar e ter para nós, assim, essa visão, né, essa percepção do que a gente vive, que estrutura que a gente está inserido, né, que estrutura, enquanto nós terapeutas, queremos continuar mantendo ou não mantendo, entendeu? O que é trabalhar na direção da saúde, né? Se a gente está inserido numa estrutura, é um caldo, né, gente? A cultura e essa estruturação social, né? Então, ele o tempo inteiro, ele era uma pessoa muito política, né? De esquerda, completamente de esquerda, e muito político, né? Quer dizer, políticos somos todos nós, mas uma posição política muito acirrada, né? Enfim, aonde eu estava? Então, a gente estava falando. Agora eu me perdi. Agora eu vou ter que olhar os papelinhos para ver se eu acho. Ah, sim. Que, na verdade, o inconsciente do Freud, então, agora, ele pegou no inconsciente do Freud. Eu acho que ele queria pegar na libido, né? Porque essa coisa dele, dessa busca, nesse estudo dele, né? Da pulsão, da libido, e quando ele enxerga isso no corpo, quando ele enxerga essa pulsação, ele vai falar que a pulsão, ela vai muito além da direção do prazer. Que a pulsão que ele fala da energia orgânica é uma pulsão da natureza, uma pulsão vital. E que isso independe da vontade, a gente está pulsando e está vivo, né? Independente da vontade, não é uma coisa que a gente controle, né? Antes da linguagem, né? Então, aí ele amplia esse conceito. Agora, a neurose ampliou mais ainda o conceito, porque quando ele está falando de energia orgânica, então a neurose vai estar falando de um fluxo de energia, né? Da organização desse fluxo de energia dentro do organismo. Então, eu não sei se está confuso ou não, mas assim, tá não? Obrigada. Porque vai ampliando, né, gente? Aí ele vai se separando um pouco do Freud, né? Porque agora ele está falando de orgone, né? Ele vai falar de meteorologia, ele vai criar a caixa de orgone, ele vai... O que é isso, orgone? É energia vital. Ele vai chamar essa energia, que ele vê essa pulsação no corpo, né? Que ele vai dizer que ele vai denominar essa energia de energia orgânica, né? Ele vai chamar essa energia de orgão ou bioenergia, entendeu? Então você para de libido e vai mais para esse caminho aí. Então, não, foi através, ele agora ele tá, eu acho que na verdade agora ele não tem a ver, continua sendo a libido, né? Na verdade, ele vai desenvolvendo a teoria da libido e ampliando Exatamente. a energia que não está só no aparelho mental. Exatamente. Não é só um construto teórico, mas que ela está em todo o organismo vivo. Quer dizer, a neurose não é só uma questão psíquica. Entendeu? Ele vai dizer que a neurose vai além disso, porque ela é a organização, a repressão, o impedimento desse movimento da energia vital. Entendeu? Aí, nesse momento, quer dizer, a gente tem essa ampliação desse conceito, né, de neurose. Tá? Vamos ver. Diga. Seria melhor voltar um pouquinho nos anéis de como é a circulação da energia, né? E voltar aos anéis. Não, vamos falar disso. Vamos chegar lá de novo. Porque nós vamos falar dos anéis um por um, inclusive, tá? Vamos falar dos anéis. Eu já falei do orgasmo, a função dele. Melhor a gente tentar viver. Mas você está com uma missão, né? Introduzir o cara e falar da prática. Ô, gente, então, olha só, o que é o hormonoterapeuta? Antes chamava, né? Mas a gente pode usar os dois nomes, mas assim, se falava da terapia haitiana, a vegetoterapia caráter analítica. Quando ele chega nessa questão do hormônio, foi em 1939, ele começa a chamar isso de hormonoterapia. Então, a missão do hormonoterapeuta, quer dizer, ele tem que olhar a totalidade desse indivíduo, né? Ele está ali trabalhando na análise do caráter, no verbal, né? Na relação, e inclusive essa relação terapeuta-paciente é uma relação de extrema importância, aí a gente vai poder pensar na estrutura do terapeuta e na estrutura do paciente,
Porque cada um tem a sua estrutura. E essa estrutura do terapeuta, né, que vai interagir com a estrutura do paciente, vai criar uma possibilidade. Tanto que quando a gente muda, você fez terapia com alguém 5 anos, né? Aí você vai mudar de terapeuta, você vai mudar para uma outra pessoa, para outra neurose. Seu outro terapeuta tem outra neurose, né? Ou mesmo que ele, né, tenha traços do seu antigo terapeuta, é outra estrutura, é outra arquitetura, tá? E isso vai possibilitar uma outra coisa, né? Então, essa relação de transferência contra transferência, essa relação, ela é a base, né? Tá? Não adianta você trabalhar técnicas e trabalhar no corpo, nós somos seres de relação. E se essa relação, tudo tem que ser elaborado ali, né? Tudo é elaborado nesse verbal. Então, a ideia é passar por uma sensação, né, pela compreensão do movimento do seu corpo, do que se passa dentro de você, mas chegar, né, à elaboração nessa relação. E ele deu uma importância específica à transferência negativa, né? Ele achava que os analistas tinham mais dificuldade de trabalhar com a transferência negativa, e ele deu uma importância a isso. Eu de fato, também acho assim que concordo, né? Quem sou eu para discordar, mas enfim, do que ele está falando, né? Assim, acho que quando um paciente chega, né, no consultório, normalmente ele vem indicado, então ele vem com um nível de confiança. Né? Eu vim aqui porque falaram muito bem de você, fui indicado, legal. Mas ele não sabe quem é você, né? Não sabe como é que você vai lidar com as questões dele. Então tem um nível de desconfiança. E é bom que tenha, né? Porque é uma relação que vai ser construída, ninguém sabe o que vai acontecer ali. Né? Então tem a desconfiança, tem o medo, tem o medo porque vai mexer na minha estrutura, vai mexer nas minhas defesas, isso é incômodo, né? Bastante incômodo. Tem a raiva quando mexe nas minhas estruturas. Então, quando limpa, né? Limpar essa negatividade possibilita o aprofundamento da relação, né? Possibilita o aprofundamento da transferência positiva. Tá? Então, ele deu uma importância grande a isso. Ele falou muito da transferência negativa. Então, essa relação é a base. Agora, eu estava falando do organoterapeuta. Então, é uma possibilidade, quer dizer, tem que olhar a totalidade desse organismo. Né? Essa estrutura, essa questão energética, esse comprometimento no corpo, né? Que dá a ele ferramentas. Né? Quando ele aprende a ler um pouco esse corpo, na verdade, isso facilita a vida dele. Mas também não é nada fácil você ter que compreender essa totalidade, né? Desse indivíduo, desse organismo. Então, se está trabalhando verbal, está trabalhando na transferência, na contra-transferência, está elaborando, né? E se está trabalhando no somático, também está, o que a gente falou, está mexendo com a energia, está mexendo com o movimento protoplasmático, está mexendo com a energia orgânica, está mexendo com esse organismo que é vivo e que pulsa. Ok? Ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Bom, eu acho que nós chegamos num lugar, né, assim, que a gente já pode pensar em falar da questão da metodologia, porque eu queria só clarear como é que ele chega até aí, né? Como é que anos de estudo e de pesquisa ele levou para chegar até aí. Então, aí a gente pode até falar de metodologia. Bom, pelo mundo, né, assim, acho que existem várias escolas haitianas, né, várias pessoas continuaram o trabalho dele, portanto, várias metodologias, né? E vários terapeutas, e cada terapeuta é único, vai gostar de trabalhar de uma determinada forma, vai ter mais afinidade. Não é isso que vai definir, né? Quando você está trabalhando só no verbal, pode ter um paciente que você só trabalha no verbal. Você continua observando todo um funcionamento dele e desse corpo, desse organismo. Você não precisa levar o paciente para o colchão, não tem que nada, né? Então, existem várias escolas no mundo todo. Eu vou poder falar um pouquinho do que eu conheci, né? Assim, do que eu conheço. E essa metodologia, quer dizer, a gente tem falado o quanto as técnicas, o quanto o trabalho é individualizado. Então, também a gente não vai poder falar de técnicas fixas, né? Porque, assim, tem algo que é esse indivíduo único. Não tem ninguém igual a ninguém, nenhuma estrutura, nenhuma arquitetura
é igual, né, a outra. Nossa arquitetura, nós somos únicos, né? Então, não tem também técnicas fixas, né? Existem técnicas, por exemplo, assim, a massagem, né, que eu falei que a Denise Dessoni estava lá no México estudando, que veio depois do Reich, o Reich tocava. Mas houve um desenvolvimento do trabalho com a massagem. E é uma ferramenta muito legal. Para quem gosta, né, de trabalhar com a massagem. Eu, por exemplo, eu gosto. Mas alguém pode não gostar, não tem que gostar, né? O Navarro veio para o Brasil e o Navarro criou, por exemplo, os ECTs, né? Ele sistematizou um trabalho, né? O Navarro foi discípulo do Alohax, que foi discípulo do Reich. E ele sistematizou um trabalho que foi muito interessante, porque facilita, ajudou muito, né? O que são os ECTs? São pequenos movimentos. Olhar um ponto fixo, ponto do nariz, morder uma toalha, um tipo de respiração. Ele sistematizou ECTs para todos os anéis, né? Então, também é uma forma de trabalhar. Trabalhar com a expressão, o aumento da expressão, também é uma forma de trabalhar. Trabalhar com a tonificação, quando falta estrutura, é uma forma de trabalhar, né? Se falta estrutura, você precisa tonificar. Você não vai trabalhar igual a quem tem uma estrutura, né? Com a respiração é básico, né? A respiração é algo básico, assim, né? Se a gente está vivo porque respira. E o modo como a gente respira tem que observar o tempo todo, né? Então, é isso. Eu costumo brincar que técnica é igual uma ferramenta. Se você não sabe usar uma ferramenta, é melhor você não usar, porque senão você pode fazer uma confusão. Imagina uma serra, né? Pode gerar um dano. Então, as técnicas existem, mas você tem que adequar ela, né? A saber com que função você está usando, para que você está usando. E o Reich vai falar que, a princípio, a gente deve trabalhar de cima para baixo, do primeiro anel para os anéis seguintes, tá? Isso também não é rígido, porque pode ser necessário você abrandar algo, né? Por exemplo, você pode querer precisar ir lá no diafragma para soltar um pouquinho de diafragma, para trazer uma carga, para você poder trabalhar um conteúdo mais primitivo, né, no olho. E, ao mesmo tempo, tem que ter um cuidado também, porque se você vai num anel, mexe nele, antes de um momento, né? Se você mexe numa defesa, antes que ela possa flexibilizar, você pode gerar uma desorganização, né? Então, não é isso que se deseja. Então, vamos falar. A gente está muito cansativo, estou falando, ninguém fala. Está maravilhoso. Vamos falar um pouquinho, então, de cada anel, para a gente poder ter essa visão, né? Então, o primeiro anel é o anel ocular, né? Que é por onde o mundo entra, né, gente? É os telereceptores, né? É o cérebro, onde o mundo entra, pela pele, pelos olhos, pelo ouvido, pelo olfato. Então, é de extrema importância, né? Eu acho que a gente trabalha com esse anel do princípio ao fim. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a percepção. É muito importante que tudo que esteja se passando, em algum nível, esse paciente está acompanhando. Quando a gente fala trabalho de olho, né? Na verdade, eu trabalho com o cérebro, né? Mas a gente fala, vou trabalhar olho, porque trabalha muito o olho, né? Mas para quê? Né? Qual que é a função muito importante? A gente fala que é trabalhar contato, condição de contato. Nada mais é do que a condição do indivíduo de se perceber. Porque, às vezes, uma coisa está se passando de mim e eu não tenho noção do que está acontecendo, entendeu? Está acontecendo aquilo dentro e eu falo, gente, está lá, está longe, está em outra, né? Quando você foca, se você conecta, você vai perceber. Você pode até não compreender, mas você vai perceber algo, sinto algo, no meu peito, sinto uma tristeza, não sei porquê, né? Muitas vezes você não sabe exatamente o que está se passando, mas é preciso que você se conecte com a sua emoção. É preciso que você se conecte com o que se passa dentro de você, né? Então, trabalha-se em contato o tempo inteiro. Porque para que o indivíduo possa estar acompanhando o próprio processo, né? E ampliando essa percepção sobre si, né? E óbvio que essa percepção se amplia sobre si, está ampliando também para o mundo externo, né? Os comprometimentos que a gente tem nesse anel, né? Esses comprometimentos podem ser profundos, né?
e podem ser superficiais. E o organoterapeuta vai ter que perceber isso, né? Claro que o indivíduo vai trazer, né? Ele pode atingir o encéfalo, né? E trazer comprometimentos, né, mais profundos. E pode ser simplesmente também uma desatenção, o indivíduo muito sem contato, ele é muito desatento, ele é muito voado, ele não consegue conectar, né? A defesa, né? Porque aí imagina um bebezinho, a gente falou de gestação, dessa coisa toda, então imagina um bebezinho nasceu, tá? E ele vai, né, um corpinho desse tamaniquinho, né, que sente tudo, só sente, né, só sensação. Se esse ambiente externo, né, é um ambiente que está, suponhamos que estão vivendo coisas difíceis, né? A vida traz coisas difíceis, né, para a gente viver. Às vezes a gente idealiza uma gestação, um parto, né, e as coisas viram do avesso e acontecem outras coisas. Então, suponhamos que esse bebê nasce e está vivendo coisas difíceis. O ambiente está um ambiente difícil, a mãe está vivendo situação difícil, né? Ele vai se afastar, ele vai se defender. Né? A gente não falou de uma pulsação, de que uma emoção desagradável a gente vai para o centro? Né? Ele vai fazer contrações para se defender. Né? Por exemplo, um bebezinho que alguém fala assim, nossa, ele é tão quietinho, ele não dá trabalho, ele não acorda nem para mamar, uma beleza, né? Ele pode estar, né, se distanciando do mundo. Ele pode estar só se defendendo. E ele vai levar isso para a vida. Né? Ele vai manter uma distância da realidade, porque ele está vendo que o bicho pega. Né? Quer dizer, então, assim, naquele corpinho pequenininho está acontecendo uma quantidade de coisas e se instalando defesas muito primitivas. Né? Ou um bebê que está completamente excitado, né? Lembrando aí do Winnicott de novo, eu olho para a Lina, eu lembro do Winnicott, eu olho para a Lina, a representante do Winnicott, que vai falar de estados tranquilos e estados excitados, né? Então, um bebê que não entra no estado tranquilo, que está muito excitado, o que será? Qual que é a função, né? Ele pode estar querendo tirar uma mãe de um processo depressivo. É um corpinho que sente tudo, né? Que percebe esse ambiente, né? Que é muita sensação, tudo é muito grande, né? Então, essas defesas primitivas, elas se instalam e para a gente conseguir, para a gente chegar nelas no trabalho, é mais complexo e mais delicado, né? Tem que ser uma coisa que você vá, né? Assim, se é que vai chegar, tem que chegar com muito cuidado, né? Mexer no corpo tem que mexer com muito cuidado. Você imagina essa morada, né? Tá tudo ali. Então você tem que ter um carinho, um cuidado e ensinar para o outro esse carinho, esse cuidado, né? Porque o outro vai aprender esse acolhimento, né? Enfim, então estamos falando do anel ocular, né? Que vai estar recebendo esse mundo, vai estar captando isso tudo, e onde está a percepção, né? Vai estar percebendo, né? E vai engramar, vai marcar a sua forma de perceber, né? E aí vão se instalar várias coisas, assim, de defesa, porque a gente precisa das defesas, né? E miopia, ou estigmatismo, tudo que a gente puder usar de defesa, né? Para construir uma estrutura. O quão importante a gente construir uma estrutura, né, gente? Porque, assim, a gente tem que pôr a mão para o céu quando constrói uma estrutura, né? Que funciona diante da vida. Porque a gente precisa, a vida é difícil, né? E a gente precisa ter uma condição de lidar com a realidade. Então, deixa eu pensar que coisas mais podem estar aí. Vocês podem perguntar agora ou depois também, se vocês quiserem. Você quer perguntar, Aline? Isso. Desde a gestação, né? Vamos chamar de fase ocular, desde a gestação até os 10 primeiros dias, e aí ela continua um pouco acompanhando aí, né? Na gestação, a gente vai estar falando de campo energético, dessa pulsação, né? Do estresse que a célula sofre. Por exemplo, a mãe pode sofrer... pode levar um tombo, Deus me livre de guarde, mas enfim, ela pode perder uma pessoa, ela pode viver estresse nessa gestação, e esse bebê em formação, esse feto em formação, também vai viver esse estresse. E isso a nível celular, tá?
Isso vai gerar coisas tanto na construção anatômica, fisiológica, quanto na emoção, né? Às vezes um bebezinho nasce, tem que ir para a UTI, tem que ficar alguns dias na UTI, né? São marcas que a vida traz para a gente lidar, né? Eu acho que a vida traz coisas para a gente lidar, para a gente aprender, não sei, mas enfim, são coisas difíceis, né? Que acontecem, mas que tudo vai ficar engramado de alguma forma. É a própria memória. A própria memória. E na verdade, gente, assim, não necessariamente esse conteúdo vai vir. Suponhamos que depois a pessoa consegue construir uma estrutura que funciona tão bem que aquele conteúdo não vai irromper. Entendeu? Mas, como disse o Winnicott, a gente não tem essa garantia, esse conteúdo pode irromper. Ele pode irromper na adolescência, um aumento de energia, né? Que a gente tem um aumento de carga na adolescência, que dá uma desorganizada no organismo, né? Podem irromper conteúdos muito primitivos. Porque pode não ter uma estrutura que suporte, né? Ela, rompe e ali vão aparecer conteúdos, né? Mas também pode ter a sorte de não irromper conteúdos muito primitivos, delicados, doídos, né? Difíceis, né? Porque às vezes a estrutura está funcionando muito bem e ali vai, tá? Por isso que às vezes a gente está fazendo terapia, quando mexe na nossa arquitetura, a gente fala, gente, quero minhas defesas de volta, né? Devolve tudo, que o negócio é mais difícil, né? Mas, enfim. Então, há várias formas de trabalhar o anel ocular, né? É preciso a percepção desse anel, né? E uma forma boba, né? Assim, mas assim, boba no modo de dizer, é o próprio olho do terapeuta, né? O próprio olhar, né? O próprio pedir, bem, olha, né? Você está falando aqui comigo, pode me olhar? Você pode ficar aqui em contato comigo, né? Qual que é a sua sensação? O que você sente? Só isso, né? Não estou usando nada mirabolante, mas eu estou trazendo aquele indivíduo para a relação, para a realidade, para o contato, tá? Porque às vezes o olhinho vai longe, né? Vai embora, né? E a gente percebe, né? Que o olhinho foi embora. Então, trazer de volta, né? Ou os Atkins, o Navarro ele, quando ele fez essa sistematização, ele começa com a concha, né? A concha intrauterina, a concha da passagem, que é a mão aqui no ouvido, e mais ou menos a gente trabalha mais ou menos de 10 a 15 minutos. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático e parasimpático está atuando juntinho, ele é o funcionamento do corpo. Então, para trazer uma reação. E essa reação, gente, que abre reação, né? Ela é muito importante, mas ela também, você tem que poder observar se ela é genuína, né? Ou se ela é para esconder uma outra coisa, né? Eu posso trazer uma raiva para esconder a minha tristeza, né? Então, se ela é uma defesa, ou se ela é genuína. Se vai haver uma reação na hora que eu estou tocando esse corpo, pode haver reações na hora, ou pode não haver nenhum tipo de reação, né? Isso acontecer dias depois, né? Por exemplo, reações que podem acontecer na hora, né? Assim, tremores, calor, suor, frio, aquele frio gelado, né? O choro, a raiva, a tristeza, lembranças. Pode ficar numa inibição, né? Aí precisa encolher a respiração, precisa encolher tudo, né? Acho que a paralisação vai trazer mais coisas junto com ela, entendeu? Se trancar todo o corpo, vai acontecer mais coisas junto, né? Calor, frio. São reações somáticas, porque a gente está mexendo... são reações neurofisiológicas, porque a gente está mexendo no sistema nervoso. A gente está mexendo nessa memória neuromuscular. Então, vão vir reações desse tipo. Depois a gente pode voltar nisso, em todas as coisas que vierem, que vocês quiserem perguntar. Eu vou passando esses anéis, só para a gente fazer uma coisa superficialmente, porque, né, é o que é possível, mas a gente vai... Depois a gente pode voltar onde vocês quiserem. Então, vamos passar aí para a boca, né? O que a gente está... Quando a gente fala do anel ocular, né?
O terapeuta vai estar observando a expressão dessa boca, a contração muscular dessa boca, né? E, gente, o que entrou pela boca, né? Quando a gente era bebê? Quanta coisa nessas relações, na relação objetal, né? Quanta condição de vazio ou gratidão, de esperança ou desesperança, né? Quanta coisa, né? Entrou o mundo, né? Num desmame. Quanta coisa ficou gravada, né? E aí, isso está lá escrito. Quem souber ler, vai ler, né? Então, vai se trabalhar a partir dessa leitura, por exemplo. Então, os dois impulsos que a gente tem na boca, o impulso de sucção e o impulso de morder, né? Dois impulsos básicos que a gente tem na boca. E a gente vai estar trabalhando, então, observando os traços também de caráter aí, né? Por exemplo, vamos falar de uma pessoa que tem traços de muita insatisfação. É aquela boquinha insatisfeita, né? Parece que comeu e não gostou, sabe? Às vezes não gostou mesmo, né? Então, está sempre esperando que o mundo traga, que o mundo preencha. Tem sempre uma busca, né? Estou sempre na necessidade, esperando que o outro me ame, que o outro me enxergue, né? Que é diferente, por exemplo, de alguém que às vezes fez um desmame brusco, mas que, enfim, criou um traço de reatividade. Eu não preciso de ninguém. A boca está mais trancada. Não preciso, entendeu? Eu sou, né? Eu tenho, né? Vou ter uma negação da minha necessidade, né? Quer dizer, o terapeuta vai estar observando esses traços da estrutura, esse corpo, né? Esse funcionamento desse corpo. O Navarro, por exemplo, trouxe aí na boca, ele trouxe o acting da sucção, né? Que é o que a gente faz assim, ponta do nariz, ponto no teto e o sugar. Que é o bebezinho fazia isso, né? Quando ele está se separando ali, 3 meses, 2 meses e pouco, ele começa a ter uma coisa de eu aqui, o outro mundo, então tem um outro, meu Deus, o outro é o mesmo que eu destruí, é o mesmo que eu amo, como é que eu faço com isso, né? Aí o Winnicott vai falar do concerne, do concernimento, né? Que é belíssimo isso, assim, muito bonito. Essa condição, né? De quando eu começo a perceber que, opa, eu estou me desfusionando, tem um negócio lá de fora, né? E quando o bebê mama, ele está aqui, ele olha, né, pro biquinho aqui, né? Ele vê a ponta do nariz e olha pro olhinho da mãe, né? O olhinho da mãe, bico aqui, né? O focinho que o Espírito falava, né? E ele está desenvolvendo neurologicamente, ele está criando condição de discernir no dentro e fora, né? Uma condição incipiente que vai começando aí, né? E vai dando de cara, né, com a destrutividade dele, vai procurando reparar se ele pôde ingerir, né? Se ele pôde levar para dentro dele esperança, se ele está cheio, né? Se ele foi preenchido, se ele está se preenchendo, né? Então tem todo. O amor perpassa tudo, né? A gente tudo, na nossa construção, é perpassado pelo amor, né? E aí, então, há várias formas de trabalhar com a boca, né? Até eu dar um pedaço da minha mão. Posso dar minha mão para o outro sugar ou morder, né? Morder até o ponto que seja suportável, né? Me olhando, às vezes usa-se, né? Você pode usar algo do seu corpo, assim como o olho, né? Mas também posso trabalhar com acting, posso trabalhar com a toalha, posso trabalhar com a massagem, né? Aí a massagem pode incluir toda a boca por dentro e por fora, né? E aí também vai estar instalado, né, gente? Quando a gente não pôde ingerir, né? Quando não pôde ficar pleno, cheio, né? Ter gratidão, né? A gente vai ter a depressão, né? Muito da depressão está ligado, então, com as questões da oralidade, né? Então, depois a gente volta onde vocês quiserem, mas aí vamos para o pescoço, já estamos no pescocinho, tá? Que é a sobrevivência, né? Se eu estiver afogando, eu vou levantar meu pescoço, né? É o narcisismo, é o controle, né? O controle é a entrega, né? Porque se eu me entrego, meu pescoço despenca, inclusive na relação sexual, né? Se ele ficar durinho, eu estou no controle, né? Para não perder a cabeça. Para não perder a cabeça, não tirar a cabeça do lugar. Não posso perder a cabeça, né? Então, bom, muitos conteúdos vêm aí, né? Quando a gente trabalha essa entrega, né? Muitos conteúdos da questão do amor próprio, do narcisismo, né?
né? Se eu fico na prepotência, eu olho assim, então, e aí, né? Qual é? Sabe como é? Tem pescocinho que levanta assim, né? Eu tô defendido. Ó, tô olhando de cima, porque na verdade eu tô morrendo de medo lá embaixo, assim, sim, vou te olhar de cima, para dizer que eu sou melhor, né? Sou a minha prepotência, né? O dia que eu peguei essa palavra prepotência e parei para pensar nela, acho que eu nunca tinha parado para pensar nela, tanto da potência e tanto da prepotência, né? Então, esses conteúdos estão aí, tá? Vem conteúdos nesse sentido. Tem várias formas de trabalhar, né? Você pode pendurar o pescoço para soltar, né? E ficar um tempo até atingir essas reações do sistema nervoso simpático parasimpático, a sonorização, o não, né? O virar, o movimentar o pescoço, ou prender ele para baixo, né? E o terapeuta está segurando. Então, as formas, né? Muitas formas aí de trabalhar. Vamos para o peito, tá? O tórax. O centro da afetividade, né? O centro da identidade também, né? Quando a gente fala eu, a gente já põe até no eu, né? Eu moro aqui, né? A minha identidade, né? E aí a gente vai encontrar no nosso corpo, né? Nos corpos, né? Um peito que se movimenta, né? Que tem uma fluidez junto com o diafragma na respiração. Um peito paradinho, que parece que eu estou morto, que eu só posso fazer um negocinho assim, ó, só posso respirar um tantinho, né? Porque senão eu vou sentir. Eu preciso, às vezes, fazer o bloqueio de afeto, né? Que às vezes é bastante um traço do obsessivo, né? Fazer aquele bloqueio de afeto, eu não posso sentir. Então o peito tem que parar, porque se o peito movimentar, eu vou sentir. Se eu respirar, eu vou sentir. Tá? Esse segmento, ele inclui braços, né? E mãos também. Né? É isso aqui. Então, é o centro, né? Do segmento, ele está no meio, né? Dos segmentos de cima e dos segmentos de baixo, né? E é desse nível de importância, a nossa morada do eu, né? Acho que tem um timo, né? Que tem muito a ver com a identidade. E tem todo, então assim, trabalhar com a respiração, né, no peito, por exemplo, não só o peito, né? A respiração inteira diafragmática no peito, você está falando, você vai ampliando essa condição, né? Você pode trabalhar com o movimento de mão, esse reflexo, né? Lá do bebezinho, o dar e receber, o dar e receber, porque aqui também é a condição de dar e receber também, né? A minha condição de amar, de sentir, né? Pensemos mais no peito. É tanta coisa, né, gente? É tanta emoção, mistura, né, que mexe aí. Bom, enfim, a gente volta nisso, tá? Para que a gente possa ampliar um pouco mais. A gente pode trabalhar com argila, você pode trabalhar, se for necessário, com o não, né? Que tem uma coisa que é o pescoço junto, ou com o eu, quando você sente que a pessoa precisa se fortalecer dessa identidade, né? Então, eu, né? Tem uma afirmação, né? Os braços para cima, né? Bom, as formas, a massagem sempre é uma possibilidade, sempre. A Denise Dessal, então, essa figurinha que eu falei que foi para o médico, é uma pessoa que trabalha com a massagem assim, eu tiro o chapéu, né? Ela, o corpo, né, inteiro, trabalha muito, muitas pessoas trabalham bem com a massagem. Então vamos para o diafragma. O que tem aí no diafragma? Que conteúdos costumam vir se eu mobilizo muito o diafragma? Né? O diafragma fala muito do masoquismo, da minha contenção, do meu suportar, do meu controle, esse suporte e contém-se. Não expanda. Você pode só um pouquinho de prazer. Nem com essa, não. Você vai até ali e volta, entendeu? Fica sob controle. Quer dizer, já estou falando de uma analidade, né? E já estou falando de um traço, né? Que isso que a gente conhece na gente, porque eu acho que nós temos vários traços, inclusive muitos de nós traços masoquistas, porque temos o que a cultura também proporciona, né? Naquilo que a gente estava falando da estrutura. Então, todo mundo talvez conheça um pouco dessa coisa de controle, se contenha, se suporte. Suporte. Né? Segura isso aí. Né? Segura a sua raiva. Porque aí tem muita raiva, né? Bom, tem raiva para tudo quanto é lugar, né? Porque se a gente, se eu preciso segurar, né? Se eu preciso me reprimir, então às vezes tem muita raiva.
né, nessa região. A massagem é uma boa forma de trabalhar, né, nesse anel. E a respiração. Então, você pode trabalhar com uma respiração que amplie o diafragma, né? Para que ele estenda, para que ele amplie, né? Pode trabalhar com o gato, né? O gato, sabe quando o gato faz... O gato fica bravo? Né? É uma forma de respirar que você joga para fora e o diafragma tem que se movimentar, né? Você pode trabalhar nas costas, viu, gente? Quando a gente fala do trabalho, a gente não está falando simplesmente aqui, né? Vamos lembrar que é um anel, então o músculo diafragmático ele também está lá atrás. Então você trabalha no anel, tá? E já estamos chegando perto da pelvis, então vai tendo esse controle da energia, não chegar um ponto só que eu dou conta desse prazer. Às vezes a gente tem mais dificuldade com prazer, né? A gente, do que com a dor, né? A gente achar e sofrer é tão difícil, mas assim, ter prazer, se permitir o prazer, se permitir, né, a expansão, a sensação com a vida também é muito difícil, né? Chegamos no abdômen, tá? Aí o abdômen seria uns 3 dedinhos acima do umbigo, uns 4 abaixo do umbigo. Aí, bom, esqueci de falar que lá no diafragma, mas assim, quase todos os anéis, esse conteúdo pode ser superficial, pode ser profundo, né? Aqui no diafragma envolvendo medos neonatais, medos de fragmentação lá do bebezinho. A gente não nasce fragmentado, né? Então, aqui também pode ter conteúdos muito ligados a esse medo da fragmentação. Mas no abdômen também tem conteúdos primitivos, tem um umbigo, né, gente? Um umbigo, olha só, né? E o umbigo, o Ginoviro Ferri, que é um cara espetacular, é um haitiano muito interessante, que está trazendo conteúdos, né? Muito interessantes. Ele é um italiano, né, que vem a São Paulo. Amanhã ele está aqui. Amanhã ele está em São Paulo. E tem gente aqui de fora fazendo formação com ele, a Jaque, a Denise é fã de carteirinha, toda vez que o Gino vem, a Denise vai também, vai estar lá, né? O cara é fera, né? E ele traz conteúdos, assim, muito interessantes. Quer dizer, esse conteúdo, né, essa coisa que o Reich trouxe, o legado dele, está sendo ampliado e aprofundado, né? Eu acho que médicos, eles têm uma condição, por causa dessa coisa do funcionamento do organismo, sistema nervoso simpático, isso dá a eles uma condição também até diferente, né, da nossa. Porque, em termos de organismo, de funcionamento do organismo, dá a eles uma condição específica, né? E o Gino vai chamar o umbigo de primeira grande boca. E é a primeira grande boca, né? Por onde primeiro nós nos alimentamos. Então, assim, tem conteúdos muito primitivos ligados aí, né? Vocês imaginam a delicadeza que é mexer no corpo. Porque, olha, né? É pôr a mão com boca cheia de formiga. Porque, por exemplo, né? Se tem conteúdos muito primitivos aí no umbigo, né? Podem ter conteúdos superficiais, né? Só superficiais, né? Engramados, né? Já estamos chegando mais perto da pelvis, mais medo dessa castração, né? Mais medo da repressão, mais medo desse quanto de energia. Tem um intestino funcionando aí, o intestino, ele funciona junto com a emoção, e isso é perceptível para todo mundo, né? A gente entrou no medo, né? A gente está, ou não, ou prende, que não sai nem pum, né? De tanto que a gente contraiu. Quer dizer, o intestino a gente percebe, porque é tão visível que né, aquela Gerda Bernstein, ela trabalhava escutando o peristaltismo, né? Com aquele aparelhinho, né? E ela trabalhava com a emoção, escutando lá o intestino, porque ele né? Assim, emoção, quer dizer, emoção coordena tudo, mas o intestino ele é muito visível nesse sentido. Então, aí vão ter conteúdos mais superficiais e conteúdos mais profundos, né? E órgãos, né, gente? Eu não estou falando, parece que o corpo não tem fígado, pâncreas, né? Tudo que está lá dentro, né? Que também estão nesse processo do encoraçamento, né? A gente faz determinadas doenças, que o Reich vai chamar de biopatia, não é à toa, né?
a gente está falando disso que está dentro do corpo também. Né? Agora eu falei de intestino, lembrei que a gente tem fígado, rim, pâncreas, baço, né? Coração, pulmão, né? E chegamos, enfim, na pelvis, né? No 7º segmento, que é a perna também, os pés, né? E toda essa bacia, né? E que aí também podem ter conteúdos, por exemplo, uma raiva, porque reprimidos somos todos nós. Então pode ter conteúdo de uma raiva fálica ou de uma raiva mais anal, por exemplo. Né? Então, pode ser que para o indivíduo seja bom amassar, pisar, amassar, que é uma coisa mais da analidade, ou de perfurar, que é uma coisa mais da falicidade, né? Vão ter muitos conteúdos aí, né? Que a gente tem que observar os traços dessa estrutura e todo esse funcionamento. E aí também tem essa postura do ficar o pé na terra, né? Do tá, o que o Lowen vai chamar de round, né? O Lowen da bioenergética, sabe? Que é essa postura do toque, né? De trabalhar esse enraizamento, né, da gente na Terra. Ô, gente, eu devo ter esquecido um monte de coisas, mas eu quero que a gente possa conversar, tá? E aí a gente volta onde vocês quiserem, porque eu não sei mais o que meus papéis ficaram ali. Deu frente que eu ia ler o papel, não consegui nada. Não deu certo, entendeu?